Beleza, pessoal. Bom, tô entrando aqui um pouquinho antes para chamar a galera e logo o Thiagão aí já tá na área para a gente começar a conversar sobre o assunto de hoje. Um grande abraço, Edu. Quem puder dar um feedback e dizer se está me ouvindo bem, eu agradeço. Legal, pessoal. Bom, maravilha. Valeu, grande abraço, Luiz. Pô, mano, já tô vendo que vai ser live das boas aí, só cara bom entrando, só cara fera. Caramba, pô, Dr. Carlos Tiengo entrando, uma das maiores referências aí no treinamento de futebol na atualidade, na pedagogia do esporte também. Grande honra aí. Tiengo, me apropriei esses dias de uma frase sua a respeito do drible. Cara, eu achei aquilo excepcional. Só pra te dar esse feedback. Acho que nem era frase sua, mas era algo que você citava e foi muito bom. Então, cara, vamos ver o Thiagão aí, né? Thiagão que vai dizer como é que a gente vai proceder. Acho que o tema é muito pertinente, assim, né? Pra gente poder ser mais denso no conteúdo. Grande abraço aí, meu amigo Ricardo de Salve, da de Salve Tênis e Valinhos, melhor escola de tênis aí da região de Campinas. Muito bom. Falar que a de Salve tem o melhor sistema de formação de jogadores da região campineira, com certeza. Então, Eduardo, depois eu te falo com propriedade, porque é uma frase excepcional, é sobre a questão do drible, né? Relaciona muito o aspecto sociológico do drible à realidade do jogador brasileiro, das pessoas tentarem, de algum modo, sobressair numa realidade muito difícil. Mas depois eu mando brasa. Falo melhor. Fazendo aqui o... Maravilha! Thiago, Tudo certo? tranquilo, cara. Eu vou confessar que eu tava com um certo receio, porque eu tentei fazer uma live esses dias, ficou carregando aparecer a pessoa na tela e não tava rolando, mas fez bem aqui, eu carreguei meu pacote 4G para poder dar tudo certo aqui. O meu celular não deu, cara. Eu faço na tablet porque o celular ficava com ali branco, te lembra que a gente testou, né? Eu acho. Que ficava um sim Exatamente. ou não, não dá. Mas assim, se meu. Por a gente vai fazer pro teu, às vezes cai o meu, mas se cai a gente volta, vai ficar gravado, não tem problema. Perfeito, perfeito. Deusa, Bom, como é que Thiago, tá tudo aí? cara, aqui tá a vida dura ainda, né? Eu imagino que aí deve estar reabrindo devagarinho, né, o mercado, né? Tá bem difícil também, bastante regra de conduta, né, nesse retorno. Mas, enfim, a gente vai se virando do jeito que pode. E, de qualquer maneira, eu acho que esse momento é um momento muito propício de aprendizado, conexão, né? É o que você tem feito aí com grandes nomes do tênis, mas não só grandes nomes, né? Eu sou uma prova disso. Né? Eu fiz um convite para você há 10 dias atrás e a resposta veio 5 minutos depois, né? E a gente nem se conhece pessoalmente, né? Uma coisa excepcional, assim, já vou deixar esse parecer aqui. Eu conheço pouquíssimas pessoas
que tem o seu background profissional, que é algo, além de uma história muito bonita dentro do tênis, é uma história muito rica, né, de valores, de sair do Brasil cedo, ir atrás das melhores escolas, participar dos melhores sistemas de formação, aquela vida que a gente conhece, né, cara, acordar cedo, dormir tarde, e ser o primeiro a entrar, o último a sair, estudar pra caramba, é algo, eu falo sempre, né, cara, não é uma live, né, é uma baita de uma aula, é um negócio que a gente tem que aproveitar demais, e eu só tenho a agradecer, né, não só a live, mas toda a consideração aí que você tem tido pelos jovens treinadores. Eu falo por mim, mas também falo a respeito de um cara muito legal, que é o Fernando Vale, que é um cara que está entrando no mercado agora e que dificilmente ele receberia esse feedback, receberia essa acolhida tão boa, né, de alguém que está no mais alto escalão do tênis. Então, é algo para a gente poder realmente aprender, cara. É diminuir essa separatividade, né, e realmente estreitar essa conexão, essa união que você tem tanto falado nas suas lives, que você coloca tão bem. E eu disse para você mais cedo, cada lição das quase 30 lives aí, eu fico mais impressionado, eu fico mais grato, assim, de poder estar tendo essa conversa com você. Eu poderia ficar aqui, que eu acho que só a live inteira, meio que apresentando o seu currículo, né? Falando do que você fez, por onde você andou, mas eu vou trazer alguns pontos rapidamente, nem precisa te apresentar, né? Você é um cara que eu vou dizer que no último mês, pelo menos, nos últimos 2 meses, você foi o cara mais proeminente aí do tênis brasileiro, convergindo com diversas esferas, né, cara? Pô, a gente tem... Você juntou gente do tênis social com alto rendimento, com os jogadores antigos. Então, é uma coisa fabulosa. É um negócio que o próprio Meligeni, né, veio falar em uma das lives que se ele mesmo tentasse fazer isso, talvez ele não conseguisse, né? Foi realmente a sua qualidade aí de juntar as pessoas, de comunicar bem, e principalmente, eu vou ser bem sincero agora, eu acho que é muito, cara, o que a pessoa transmite, né? Você transmite uma coisa muito legal pra gente, que é essa questão da formação de valores, e um cara muito autêntico no que se propõe a fazer. Então, é algo que eu falo sempre, cara, é um negócio que só cabe a gente propagar, né? Só cabe a gente a fortalecer esse lado. Espero que essa possa não ser uma eventualidade, mas uma rotina, né? Na carreira dos treinadores, né? Esses encontros, essas conexões, e é isso, né? Bom, Thiago, eu falei um pouquinho só, né? Mas você é um cara que se destaca demais, né? Assim como os treinadores, né? A gente pode falar do Léo Azevedo, a gente pode falar do Dani, que está agora no Nadal, Daniel Rocha Gomes, e outros caras também muito bons, né? Mas eu acho interessante que você quebrou barreiras desde do início, né, cara? Você comentou em outros momentos, né? Você era um professor no Brasil que tinha muito interesse em conhecer os melhores sistemas, tinha uma espécie de convicção que podia ser melhor, né? E foi atrás. Depois ficou muitos anos na Espanha, né? Tá na Espanha, inclusive, mas não ficou circunscrito a também esse ambiente. E hoje você pode ter acesso aos melhores treinadores, os melhores sistemas de formação. Eu acho que vale muito a pena falar, não só desse jogador, mas um jogador que tem destaque, né? Eu acho que fora outros que você já pôde trabalhar também, mas a respeito do Demoliner, né? Que tem um ranking muito bom de dupla, chegou a 36 ou 34, salvo qualquer 34. engano, 34, pode me corrigir à vontade. E eu acho que isso é uma coisa, é uma chance muito, muito valiosa que a gente está tendo, né? Foi o que eu disse, como tem bastante coisa para explorar, né? Seria até complicado só ficar falando do seu currículo, mas a gente poderia ficar aqui só trazendo à tona essas coisas bem legais, né? Bom, você quer fazer algum pronunciamento inicial, Thiago, só para a gente poder iniciar o bate-papo? Eu quero agradecer em nome dos alunos, né, dos teus alunos do tênis brasileiro em si, todo o teu esforço e toda a dedicação, porque é muito fácil estar no circuito e ser dedicado, né? O difícil é a gente
tá lá no clube, ou no interior, ou num clube não tão reconhecido, ou a gente não ser tão bom, nível tão alto como treinador, nem como jogador, e fazer um trabalho de excelência, né? Acho que isso é realmente são os verdadeiros treinadores, né? Acho que eu, como tu, eu pude participar desse ambiente, eu fiz muito isso, né? Eu me lembro que eu ganhava, acho que eu comecei dando ajudante de treinador em Pelotas, que é a minha cidade, e eu ganhava R$ 200 por mês e trabalhava 5 horas por dia. Limpava a quadra, lavava, secava a quadra quando chovia, era o primeiro a chegar, o último a sair, e ganhava R$ 200 por mês. Me lembro que eu ganhava, não, do 100 ou 200, 200, não me lembro. Me lembro que eu ganhava menos que o Boleirinho, tinha um Boleirinho que trabalhava mais tempo, ele ganhava mais que eu. E naquela época eu tinha bastante vergonha, medo, insegurança de dar treino, né? Porque eu nunca tinha feito nenhum curso, ali eu tinha 16, 17 anos. Na realidade, desde os 14, eu acho que eu dou algumas aulas de tênis para poder ganhar uma grana para poder viajar, né? Sempre fui metido a treinador, né? Desde pequeno, assim. E então, o valor que eu dou ao ser humano é maior que o valor do currículo da pessoa. Porque às vezes tu pode ter um currículo profissionalmente não tão alto e ser uma excelente pessoa, e às vezes tu pode ter um currículo sensacional e ser uma péssima pessoa. E trazendo o exemplo do Fernando Vale, foi um cara que eu contactei ele porque ele colocou uma coisa que eu gostei no Instagram dele, a gente começou a conversar e na realidade eu fiz um teste, né? Eu testei ele como eu testo várias pessoas. Eu pedi para ele me dar uma ajuda numa coisa e ele se dispôs rapidamente, 100% ajudando. Então ele demonstrou o que eu acho que é mais importante para ser um bom treinador de tênis, né? Que é a vontade de querer melhorar e querer crescer. A gente fez isso com outros caras, até mesmo ele é exemplo e não deu certo. Então eu ajudo. Tem muita coisa aqui, tem muita gente me pedindo ajuda, eu tento dando possível. Logicamente, quanto mais eu estiver trabalhando aqui, mais difícil ajudar, mas sempre dá para responder um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, não custa nada. Pelo menos eu sou assim. Às vezes não entendo pessoas que demoram 2 dias para responder uma mensagem de WhatsApp. Eu não consigo particularmente entender, então é melhor não ter o telefone, bloqueia a pessoa, então, né? Ou faz uma linha pessoal, mas eu me sinto incômodo, né? De não responder, uma coisa assim que eu acho legal. E felizmente ou infelizmente, quando está um pouquinho mais acima na pirâmide, as pessoas começam a te escutar mais. Então, eu acho que eu sou uma das pessoas que tem que dar o exemplo, tanto de ser atencioso com as pessoas, que valem a pena, logicamente, eu não vou perder tempo, né? Eu não vou gastar energia com pessoas que não queiram, não vou brigar, não vou discutir, mas não vou perder tempo. Então, acho que a gente tem que dar o exemplo fazendo isso. Então, tem algumas pessoas que me ajudaram muito nessas lives, né, até com conselhos e com dicas que eles não querem aparecer, mas na realidade essa ideia de ter pego iniciação, boa noite, Jorge, iniciação, projeto social, ex-jogador, elite, meninas, né, tênis feminino, pô, a gente fez uma live com só meninas, sabe, puta, todo mundo se envolveu. Peço sempre desculpa que eu não vou conseguir chamar todos, não consegui chamar todos, mas eu acho que pelo menos os grupos foram todos, né? Consegui falar ontem com o Caio, com a CBT, que era uma das coisas que faltava. Talvez a gente consiga fazer mais alguma em junho com alguém especial, mas eu acho que esses aspectos são os mais importantes, que eu falo sempre. Se tu, Denis, agora está numa posição, vamos dizer que no teu clube, onde estiver de destaque, e tu só olhar para cima e não ajudar os outros Denis que estão vindo de baixo, não tem muito sentido, né? Porque a gente perde a essência, que é realmente, né, ajudar os outros e construir coisas para todos, né? Se for a minha vida for melhor, a tua vida consequentemente vai ser melhor. Se a tua vida for melhor, de todo o tênis brasileiro vai ser melhor. Então, acho que é super importante ter essa ideia. E a história do currículo, eu acho legal. Deixa eu dar um oi aqui para o CFT-RP. Espero que o Haroldo esteja escutando, porque o Haroldo, a primeira live que a gente fez, a primeira live que eu fiz, extra Thiago Lives, né, que depois começou o movimento, foi com ele. Foi ele que deu a ideia. Se ele estiver escutando, se não vai ficar gravado, a gente está sempre. O Haroldo sempre me deu bons conselhos. É um cara que eu tenho aqui no meu coração também, muito legal. Se não for, quem tiver aí do CFT, passa o recado para ele, que ele tem uma live daqui a pouco, eu acho também. Então, os negócios do currículo, acho que assim, acho que é legal ter um currículo. Acho que não é a coisa mais importante.
É bom ter, logicamente, aprender coisas, buscar informação, mas eu acho que geralmente o mais importante é a pessoa, porque se tu souber 10% de tênis e tu passar de 10% para muita gente e ajudar 100 pessoas, é muito mais positivo que tu souber 100% de tênis e não ajudar ninguém, né? Porque na realidade o que acontece? Eu sempre falo, né? Tem pessoas que possessivamente guardam dinheiro ou são materialistas e eu falo, de noite quando tu vai dormir, tu vai ligar lá para o banco e vai falar com o teu dinheiro que tem no banco lá para ver se vai pedir algum conselho. Não dá para fazer isso. A gente precisa do ser humano, a gente precisa das pessoas. Então, eu acho que ficou bem claro nessas lives o exemplo que não era por causa das lives, tá? O exemplo que a gente não se conhecia muito, pediu para fazer a live, a gente fez. Logicamente, como tu tinha falado há muito tempo comigo, eu me comprometi, porque eu estou tentando evitar fazer live, porque é um horário tarde, já estou trabalhando aqui e tal, então ficou meio desconcentrado. Mas antes disso, assim, veio vários brasileiros aqui, a gente ajudou também. Então, dentro do possível, eu tento ajudar, e quando eu não posso, eu falo que não, mas já deu para ver bem o meu caráter, minha pessoa, que eu nunca vou fazer nada por mal ou vou excluir alguma pessoa. Só que realmente eu gosto de ajudar quem tem sangue no olho, né, que a gente fala aqui na Espanha, e tem vontade. E é isso aí. Muito bom. Show de bola, Thiago. Eu faço das suas palavras as minhas palavras também, né? É o que eu sinto realmente, né? Só para fechar esse comentário a respeito disso. Bom, a grande maioria não sabe, mas o Thiago me colocou um dia numa sala com, sei lá, 10 treinadores, né, nível top mundial, eu tava lá. Tava lá com os caras, conversando de Escrevendo, assuntos fabulosos, escrevendo formação o de texto. jogadores, cair de paraquedas, né? Você vai ver os caras, é nível top mundial, né? E então, isso é uma coisa formidável, né? Bom, Thiago, o nosso tema é como formar jogadores para jogar em alto rendimento, né? Eu acho que dá muito pano para manga, dá bastante assunto aí. É um tema que eu falo, você talvez seja uma das poucas pessoas que tem uma expertise muito aprofundada nesse tema no cenário teórico e prático, né? E desenvolve isso de uma maneira muito interessante, na minha opinião, que tem um pano de fundo mental, né, cara? Essa coisa, essa área psicológica no qual você aprofunda bastante, e é uma coisa que eu gostaria de explorar também, né, nesse campo. Mas antes disso, cara, eu queria fazer um comentário, né, a respeito. Eu entendo como formar jogadores para jogar em alto rendimento, né? Se a gente for catalogar os fatores, a gente vai ver que são muitos, né? São muitos campos de atuação no qual, de repente, nem tá a alçada do treinador, né, fazer. Né? De repente, o país, né, a região tem que ter muitos torneios de qualidade, né, para poder fazer Eu esse cataloguei uns 20. Eu cataloguei 20, mais ou menos. tipo 20 fatores. Mas o Perfeito. treinador, mas o treinador está incluído, né? O time de trabalho inclui nessa. Ótimo, ótimo. A minha pergunta vem justamente daí, né? É, o Brasil, acho que culturalmente, acho que, sei lá, do ano 2000 para frente, né? Os treinadores começaram a frequentar bastante, né? O cenário do tênis espanhol, né? Acho que o Emílio Santos teve uma penetração junto com a Confederação Brasileira, isso ajudou bastante, né? Acho que um dos primeiros redutos dos treinadores brasileiros era Sanches Casal, né? Sem dúvida. Eu mesmo conheço pelo menos 10 treinadores que fizeram capacitações curtas ou ficaram mais tempo, voltaram. Ganhei esse livro em 2009 do Pato Álvares, que aí realmente foi algo que eu comecei a me aprofundar mais ainda no tema, do método e tudo mais, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, às vezes as pessoas acham que no saibro espanhol tem algum pozinho mágico, né? Que faz o jogador jogar bem. Você comentou que existem 20, mas na sua visão, se a gente pudesse, sei lá, fechar em 3 fatores que você acha primordiais aí na formação dos jogadores. Não sei se a gente consegue fazer de maneira tão circunscrita, mas você poderia abordar isso com a gente? Sim, na realidade, se a gente pega ali como é que é as chaves do talento, né? Pode ser o livro, né? As claves do talento, não sei como é que chama em português. As Código do claves do talento. talento. Código, não sei se como é que é o nome do autor? Daniel Cole. Eu acho que é esse. Porque em espanhol são as claves do talento.
o pozinho mágico da Espanha teve, numa época onde se criou, onde foi um pouco mágico até mesmo, que saíram um monte de jogadores, né? Foi uma estrutura impossível de reproduzir. Porque a gente fala, só para ter uma ideia que o pessoal que não sabe, os caras falam a geração do Nadal é a melhor geração que teve na história espanhola. Não é verdade. E pouca gente sabe disso. Se tu tirar o Nadal, a geração anterior, Correte, Alberto Costa, Félix Mantilha, Carlos Costa, etc., era muito melhor, porque tinham mais caras no top. Então, lógico que teve no momento o Davi Ferrero, o Nadal, o Robredo, né? Ali acho que três, se não me engano, 3 ou 2 top 10 ao mesmo momento. O Verdaço também teve. Mas nessa época anterior teve muitos no mesmo momento. Então, logicamente que uma das coisas interessantes da vida, talvez uma principal, é que tu não tem vários fatores que tu não consegue controlar, né? Tu pode ter tudo esquematizado, mas a vida é tão maravilhosa, é tão bela e no momento ou outro, né, muda tudo. É o que eu falei um dia sobre um jogo de duplas, sobre um torneio de dupla que a gente fez final em Munique, ATP de Munique, a gente ganhou super tiebreak, ganhou super tiebreak, ganhou super tiebreak e pensou, agora afinal a gente vai ganhar, e tomou 2 e 4. Então, né, as condições mudaram no dia da final, a quadra ficou muito úmida, ficou muito frio, era uma desvantagem tática para a gente, o nosso saque do Marcelo não, mas o saque do Charan era um saque bem pior que os outros, né, nessa quadra de saibro, então nos limitou muito a tática que tinha que fazer, por mais que a gente começou 2-0 ganhando, a gente podia ter feito outra quebra, desculpa, não lembro se foi 2-0 e saque ou 2-1 e saque, então muda muito. Mas assim, uma das coisas principais que tem, que a gente não consegue controlar e não é palpável, é a parte mental. A gente não tem como estudar atualmente na ciência mundial o cérebro de um jogador de tênis. A gente tem algumas coisas que a gente sabe, tem algumas coisas que a gente pode avaliar e ver, mas a gente tem várias coisas, vários processos que passam ao longo do tempo que a gente não consegue controlar. Fala, gringo! Então, Um abraço, esses aspectos mentais, para mim, eu colocaria como número 1, né, que são vários. Tem os mais básicos, como as tomadas de decisão, tudo bem, mas assim, adaptação, gestão de emoção no momento de tensão, etc. Então, eu recomendo que a gente teria que fazer primeiro, quando a gente fala sobre quais são os pontos principais de qualquer escola de tênis, seria a detecção de talentos mentais, que é o que eu acho que eu estava na outra que a gente falou sobre talento. Vamos procurar detecção de talento mentais e vamos achar quantos livros, quantos artigos científicos tem no mundo. Muito poucos. Por quê? Porque a detecção de talentos no passado era física. Por quê? Por causa do atletismo, da ginástica, etc, etc. Então a gente copiou, volto a dizer sempre, a gente copiou padrões de outros esportes. E não se deu conta que o tênis é um esporte muito mental, de muitas habilidades mentais, que a gente tem que ir buscar mais sobre isso. Por quê? Porque tu pode dizer, não, mas o Isner, de fundo de quadra, talvez ele não fosse nem top 200 do mundo. Se ele jogar a primeira bola no back do outro e começar o ponto sem saque, talvez o Isner seja 300. Talvez como é que é o nome? O Pelka seja 300 do mundo. Não sei. Talvez nem 300. Vamos dizer assim, no Saibro. Mas tudo bem, mas esse cara ele saca 200 por hora e ele já teve muitos momentos de pressão que ele aguentou tendo que sacar e recuperar 0,40 sacando, 30, 40 segundos saque, tie break. Então, assim, onde é que a gente está vendo essa parte? Onde é que está estudado? Então, eu acho que é uma coisa boa, aberta, para a gente poder ir atrás no Brasil, que é uma coisa, não é moderna, não é nova, mas é uma coisa que se a gente conseguir ir um pouco atrás, talvez vai ter que buscar de outros esportes também o conhecimento e informação, e pegar. Eu acho outro fator muito importante é o treinamento em si, né? Treinar bastante, com boa qualidade, com bom treino, boa estrutura. Exato, o Gringo está falando equilíbrio das emoções, sem dúvida. Não serve para nada a gente estar treinando com o melhor treinador do mundo, ser o cara mais talentoso, se a gente entrar na quadra, encolhe o braço e não consegue passar a bola da rede. Então, a parte mental é muito mais forte, muito mais importante, certo? Esse segundo ponto de qualidade de treinamento, né, ambiente, né, é muito importante também, que a gente já falou bastante. E eu diria que talvez um dos fatores que também não é muito lembrado, mas que tem que
Ó, aqui o Leandro Nunes falando, o professor Leandro Nunes falando, Karlovic tem recorde de breakpoints salvados. É uma baita estatística. Porque a gente vai dizer que o cara só tem saque. E o mental desse cara nesses pontos? Ele é muito bom mentalmente. Porque de fundo ele é muito ruim. Eu já vi ele pessoalmente. Muito ruim. Uhum. Não é muito ruim, mas comparado a um top 100, 200... Então, cara, eu já vi ele batendo, já vi ele treinando. Cara, é muito complicado para ele. É difícil. Eu vi o ano passado na grama, só que assim, né? Cara, ele saca como se eu sacasse do T. Impressionante. Uhum. Eu vi ele um Challenger do ano passado em Surbiton. E ele perdeu ainda. Perdeu na segunda rodada, terceira. Então, esses dois fatores, né, a parte mental, a prática, e tem um fator que eu acho que é fundamental para os jogadores terem um pouco de ter sorte. Porque são tantas variáveis que podem dar errado, são muito mais variáveis que podem dar errado o processo de formação do que dar certo. Porque o cara pode ser um ótimo tenista e não ter dinheiro, o cara pode ser um ótimo tenista e se lesionar, o cara pode ser um ótimo tenista e ter alguns momentos mentais que ele não consegue superar e não ganha tantos jogos como deveria para fazer os saltos. Né? Então, tentando ser mais breve possível, eu acho que esses três são importantes, mas na realidade a gente foi criando assim uns 15, 20, para dar uns exemplos na pincelada. Estrutura familiar é muito importante. O ambiente de fisioterapeuta, nutricionista, doutor, etc. é muito importante, porque se tiver um preparador físico ruim, o cara pode te quebrar. Se tiver um fisioterapeuta não tão preparado, pode te quebrar. Né? O talento físico é importante, né? Então, a gente fala sobre genética, logicamente. Hoje em dia os caras são altos e se mexem bem. Então, deu uma evolução física importante. Não significa que por causa disso o cara que tem 1,70 m não vai jogar tênis. Não. Mas o talento de sacar não tem que ver porque ele é alto, tem que ver porque mentalmente ele consegue ser coordenado, ele conseguiu desenvolver essa arma. Primeiro vem a parte mental e depois vem a qualidade de sacar, melhor ou pior. Porque não tem cara que tu pegaria um cara do basquete, se o cara sacar, o cara não mete 2 bolas na quadra. Então essa parte de exploração mental, tem muita coisa por trás disso que a gente pode ir tentando encontrar, né? Muito bom, muito bom. Só para a gente pegar um gancho nessa sua fala, Thiago, eu vou trazer um pouquinho à tona uma das nossas últimas conversas, né? Que você falava justamente disso, do talento mental, né? Do talento físico, né? E outras searas. E você recomendou, né? Para os treinadores mais jovens que buscassem estudar e testar novas maneiras, pensar diferente, pensar fora da caixa, se a gente vai dizer assim, para projetar um cenário tenístico que vai se manifestar daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? Você deu o teu exemplo do Canadá, né? O Canadá fez uma reformulação na estrutura do tênis canadense, inclusive até na gestão mesmo, trazendo até franceses para poder cuidar da gestão inicial ali. E começou, e os resultados são vistos agora, mas começou há 20 anos atrás, né? Só que se a gente for replicar o que está acontecendo, a mudança do Canadá, a gente já estaria atrasado, né, supostamente. Né? Embora alguns conceitos eu acho que são primordiais. Eu entendo que você está buscando isso o tempo todo, essa reformulação o tempo todo, né? Porque você mesmo diz que o circuito te obriga, né? O circuito treina o treinador, né? O jogador exige do treinador e você está o tempo todo com outros grandes treinadores e em contato com uma cultura tenística de mais alto nível. Nesse cenário da inovação, né? Pensando na inovação, pensando na projeção do futuro, o que você tem encontrado, Thiago, nos últimos tempos, que mais chama atenção, ou qual é a sua percepção do que você acha que vai ser importante os treinadores se atentarem, né? Para mim são várias coisas, né? O que que eu costumo fazer sempre, que eu costumei fazer desde eu comecei copiar sistemas, copiar coisas que funcionam, né? Mas antes só deixa eu falar uma coisa do tênis Canadá que todo mundo fala, né? E dá o exemplo. Shapovalov não é sobrenome canadense.
Pospisil não é... Pospisil canadense? Não é canadense. Andresco, não é? Como é que é o nome da menina? Andresco, né? Andresco? Bianca, Hã? Bianca, né? Bianca. É canadense? Acho que é romena, na verdade, né? Não é canadense. Talvez o Canadense. Félix Auger, geneticamente, não sei se o canadense tem aquela genética. Então, assim, é muito bonito falar da estrutura, da criação, da escola canadense, etc, etc, etc. Mas, realmente, se a gente for estudar o que está acontecendo lá, tem outras coisas por trás que a gente não vê, não fica a olho nu, a gente só vê o resultado, né? Então, logicamente, é importante. Como falaram do futebol francês, né? Campeão mundial, a França. De onde é que vieram a maioria dos caras? Jogadores franceses. A maioria eram negros que vieram da África. Genética, pai ou mãe ou avô, africanos. Tsonga, geneticamente, não é francês. Monfils, geneticamente, não é francês. E aí tu vai ter outros que sim, geneticamente são franceses. Então, assim, claro, por isso que é importante ver fora da caixa, porque senão a gente acaba tendo umas ideias, talvez porque esteja longe e reproduz, aqui volta a discussão, reproduz o que está vendo na televisão, ou vendo na internet, o que as outras pessoas falam e vai guiando por isso. Então, o que eu sempre fiz, independente de qualquer coisa, é questionar todos esses conhecimentos. Ah, tá, a Canadá fez isso, tudo bem, vamos estudar o que a Tênis Canadá fez. Ah, isso, perfeito. Isso eu posso aproveitar, isso eu não posso aproveitar. E eu não sei explicar como é que eu faço exatamente para ver tendências. O que eu tento fazer é estudar métodos de treinamento, ver o que os caras enxergaram e achar os buracos que tem esse método de treinamento. Se a gente pegar, por exemplo, Craig O'Shaughnessy, da estatística, ele tem várias coisas boas, ele produz várias coisas boas, mas alguns furos se encontram. Então, eu tento meio que tentar solucionar esses furos. A parte de treinamento mental tem várias coisas boas, mas tem um montão de furos na parte mental, parte de gestão da emoção, parte de gestão dos sentimentos, gestão do pensamento. Então, eu tento ir conectando coisas junto, principalmente com a prática, porque a prática te ajuda, entendendo o jogador, e aí faço um mix. Mas eu acredito que ainda essa evolução mental vai melhorar muito no tênis, o futuro do tênis ainda vai ficar mais mental, no sentido de que vai ter cada vez os pontos vão ter mais qualidade, mais precisão, mais, como é que se fala? Esqueci a palavra agora, mas como precisão, os pontos, talvez se mudarem um pouquinho a regra alguma coisa, talvez a gente volte a ter o tênis de antes, mas se não, o tênis cada vez é mais rápido, materiais, bola mais rápida, pontos curtos, né? Por mais que a gente veja que realmente a parte dos 4 golpes no tênis, ela é enganosa, porque tem uma grande parte dos pontos que passa das 4 bolas, e principalmente em momentos importantes. Então, aí vem alguma ideia, os 4 bolas é o mais importante, então a gente vai estudar isso. Então, complica, né? Quem não tem acesso e não vê, se perde. Então, acho que é bom ver a realidade, confrontar essa realidade e buscar furos nessa realidade. Então, em tudo, assim, tentar para poder trazer alguma coisa nova e criar de alguma maneira. Eu não posso dizer como eu crio, eu não sei como eu crio, só que às vezes eu vejo uma coisa e posso tentar usar com várias experiências, né? Porque como é que o cérebro funciona? Para te entender e o pessoal entender como é que o cérebro funciona, a gente vai armazenando vivências, né? Experiências, momentos, textos, informação, conhecimento, etc. Claro, isso está tudo dentro. Então, normalmente, tu baseia o que tu vê relacionado com toda essa experiência anterior, né? Tuas vivências de vida, tua experiência que tu estudou. Então, a gente tem que estar constantemente questionando a gente mesmo, porque é a maneira que a gente vê as coisas, mas não significa que seja a maneira real do que está acontecendo, porque a tua realidade é completamente diferente da minha. Eu nunca vou ter... Olá, Alice, eu nunca vou ter a mesma visão que tu de tênis, e tu não vai ter nunca a mesma visão que eu de tênis. Então, tem até um estudo agora que eu me esqueci o nome, Ber e Gui, se estão por aí, como é que é o estudo do que a gente fez com o André lá do... Esqueci o nome, que era isso, que fizeram uma pesquisa muito legal, né? Eu vou dar um exemplo, como se fosse os 100 treinadores do Brasil. A gente está no encontro lá e tem 100 treinadores, estou eu, tu e tal.
E aí o pessoal perguntaria, e a gente teria, a pergunta seria para todos os treinadores. Tu te acha um dos 15 melhores treinadores dessa sala de 100 treinadores? O que aconteceria? Mais de 30 diriam que sim. Tem 100. 10% seriam os 10 melhores, vamos dizer assim, mas te garanto que 30 a 40 diriam. Eu me sinto entre os 10, entre os 100 melhores. Então tem um erro de informação interna. Por quê? Porque eu penso que eu sou top 10, tu pensa que é top 10, o outro pensa que é top 10, mas tem 40 caras pensando que é top 10. E na realidade são só 10 e 30 não são. Não que não sejam muito bons. Mas se a gente fosse ver uma ordem de experiência, currículo, conhecimento, etc., seriam 10. Então só nisso a gente tem que estar muito atento e tem que pensar, pô, mas é verdade, cara. Então aí como é que eu vou fazer realmente que eu tenho que as ideias que eu tenho, a maneira de eu pensar são pertinentes? Aí tem várias maneiras, como conversando com outras pessoas, escutando a opinião, recebendo feedback, né, discutindo conhecimento, aprendendo de outras pessoas, vendo outras coisas. Então não é tão fácil, não é uma coisa palpável, porque eu sei que tu gosta muito de deixar tudo palpável, tu escreve, deixa ordenado, depois explica, né? Mas, às vezes, deixa um 30%, até poderia ser uma análise de se tem olho direito ou olho esquerdo dominante, né? Mas, assim, sempre 30% deixa para a criação, porque se tu for agora tornar um jogador bom, e tu preparar totalmente o treino, e tu quiser fazer tudo aquilo, a metade não vai dar para fazer, em qualquer nível, porque dá um monte de rolo, um monte de coisa, atrasa e tal. Então, acho que essa habilidade de rapidamente mudar e ser esperto e se dar conta eticamente, né? Não estou dizendo enrolando, não estou dizendo mentindo, não estou dizendo inventando coisa que não é. Eu acho que é importante. Nossa, é muito bom, Thiago, você falar isso, porque eu acho que do jeito que você colocou, isso é pura ciência. Isso aí é pura ciência experimental, né? De criar hipóteses, investigar, buscar várias fontes, né? Que não necessariamente são fontes formais, né, mas é isso, é uma conversa, formar realmente o seu arcabouço, né? De conhecimento para tomar decisões mais assertivas. Mas isso de você tentar refutar a própria tese é pura ciência. Isso é Popper, né? Que quem gosta de ciência e tal. É fundamental, né? Então a gente pode acoplar isso aí como filosofia do treinador, né? Sensacional, assim. Inclusive é um tema que eu queria entrar com você um pouquinho mais adiante. Bom, falando um pouquinho mais de formação técnico-tática, Thiago, o que acontece, né? De novo, né? Eu acho que a gente teve a sorte de escutar você falando várias vezes, né? Anteriormente, em outras lives, e eu Sorte ou tive. azar, né, cara? Tem gente que tá até sonhando comigo, tá tendo pesadelo comigo, né? Eu vou te falar, mas tava num ritmo bom, hein, cara? Por quase todo dia a gente tava mergulhando nos assuntos, foi excepcional. Mas, enfim, né? Eu tive uma sorte de pegar justamente eu acho que foi até um Zoom, na verdade, sobre formação de jogadores, no qual você chamou o tema e os treinadores, cada um começou a contar um pedacinho dessa história e foi muito legal. Eu fui atrás depois e tal, que é a biografia do Carlos Boluda, né? Que era um jogador promessa, prodígio, né? Ganhou Conde de Godó, 2 vezes campeão do Les Petiats, né? Tudo Desculpa, mais. não, desculpa que tu falou antes do Le Petits As, que tu falou? No Conde de Godó, não, tô enganado? Não, Não. Code Godó é ATP. Não, Code Godó ele não ganhou porque é ATP 500. Ele ganhou um monte de Nike, ganhou coisa mundial, Le Petits As uma, 2 vezes, mas até os 15 anos ele foi muito bom. Dos 16 em diante Isso. ele não conseguiu ganhar um jogo. Exatamente, exatamente. É aí que eu queria também me basear, né? Porque a gente vê um problema de carga de treinamento, que a família relata, depois o primeiro treinador relata, né, no informe Robson e tudo mais, que a gente pode ter mais atenção ali nos detalhes. E vocês vão colocar lá na live, vocês colocaram várias questões para a gente poder refletir. E eu vejo o seguinte, cara, assim, se a gente for pensar no primeiro período da formação, né, o jogador, ele passou por uma boa formação no sub-10, ele participou de um bom sistema de formação inicial, com bola vermelha, bola laranja, bola verde,
ele tá se preparando para poder começar um período de especialização. O que na sua visão, Thiago, vamos pensar de 11 a 14 anos, vai, que a gente pode começar a falar de um primeiro período ali, onde o tênis começa a ficar, de repente, um pouco mais evidente na vida da criança, né, se ela decidir isso mesmo. Óbvio que ela pode praticar outras modalidades, né, mas pensando de 11 a 14, você que treinou vários grupos, diversas faixas etárias, né, em vários lugares, o que para você, de 11 a 14, o que tem que ser essencial do ponto de vista técnico-tático? O que não pode ter falha nesse período? Eu diria que a primeira coisa que a gente tem que ter dos 11, principalmente 11 até 12, né? Que eles gostem de jogar tênis, cada vez tenham mais paixão, e ensinar eles de tudo, né? Que eles possam fazer slides, que eles possam sacar e volear, que eles possam responder dentro da quadra, que eles possam defender bola, que eles sejam sólidos, né? O Alexandre Cevar está falando aqui, formação técnica e psicológica sempre junto, sem dúvida, Alexandre. Totalmente a parte psicológica, a gente tem que dar muito mais atenção. Eu acho que esse século vai ser o século da parte mental, porque a gente está explodindo mentalmente, né? A gente tem vários problemas mentais, muita gente com depressão, ansiedade dentro e fora do tênis, e eu acho que vai chegar um momento, talvez daqui a 10 anos, 20 anos, que o pessoal vai se dar realmente conta e dizer assim, cara, nós temos que cuidar do nosso cérebro, fazer uma limpeza, né? A gente limpa as mãos, a gente corta as unhas, a gente tenta comer bem, mas o cérebro a gente não limpa o lixo, né? A gente não tira as porcarias de dentro do lixo, a gente nem sabe tirar, gente. Elas ficam ali, né? Todo dia matutando na cabeça. Né? Então, acho que essa parte é importante da criança se dar bem, passar bem, se divertir, que é o que acontece na Espanha, todo mundo adora jogar tênis com a cidade. Dar recursos diferentes, né, tanto físico, mentais, técnicos e psicológicos, já quando a gente faz aquela detecção de talento mental que eu falo, já colocar 5, 10 ferramentas mentais mais importantes, né, a frustração, saber aceitar a frustração, saber perder, se esforçar o máximo que puder. Esforçar o máximo não é treinar 6 horas por dia e quebrar o quadril do cara com 14 anos, não é isso. Saber sofrer, saber jogar com vento, uma coisa ridícula, aqui sempre tem vento na Espanha aqui, jogar com vento é um grande exercício mental, vento a favor, jogar contra vento joga de uma maneira, jogar a favor de vento joga de outra maneira, e quando tem vento lateral joga de outra maneira. Quantos jogadores aí no Brasil sabem jogar vento a favor, contra e lateral, com qualidade técnica e mental? Saber que o vento está para um lado, tem que jogar a bola mais forte para aquele lado, se o vento está para o outro, tem que jogar com mais efeito, mais margem na quadra, aí de um lado da quadra eu jogo mais forte, o vento traz para dentro, do outro lado, se eu abrir muito a quadra, a bola vai para fora, e aí muda de lado, muda tudo, né? Então, isso é uma detecção de talento. Essas habilidades, jogar com sol na cara, suor no rosto, calor, as pernas não vão, não funcionam, está ali e tal. Então, a gente não está falando de tênis. Isso é muito mais importante que ensinar direita ou esquerda? Muito mais. Ensinar o cara a jogar uma bola alta no back para começar o ponto, ensinar o cara a defender uma bola profunda, sacar um segundo saque no corpo para neutralizar um pouco o adversário. Isso aí é muito mais fácil que quando o cara está lá com 3-1 no tie break do terceiro set lá, suando um calor lá, 40 graus, o cara metendo 15 bolas na quadra, e você tem que tentar superar, perder esse jogo, no outro dia ainda teu pai brigar contigo e ainda falar, pô, tu só perde e eu tô gastando um monte de dinheiro. Isso também, qual é o pai, qual é a criança que não sofreu ou não sentiu uma pressão em casa, às vezes porque não tinha tanto dinheiro, porque o pai estava se esforçando, ou uma reclamação, né, ou um bullying. Quantas crianças sofrem bullying em qualquer lugar, tanto na quadra como fora, e isso é muito mais importante que jogar tênis, né? Então, sempre quando eu vejo as lives e começam a afinar muito em técnica ou tática em si só, eu acho que é importante. Mas acho que isso a gente já faz muito bem. Não tem muito mais do que aprender. Eu acho que se a pessoa estudar, por exemplo, se tu quer melhorar a biomecânica, pô, faz um curso particular lá com o Ludiero, cara. Vai 3 dias na casa dele, fica num hotel, sei lá, e faz 3 dias, ó, Ludiero, me ensina aqui direita, back, formação. Foi o que eu fiz, com o Dorotien que eu fiz isso. Eu fui na casa dele, fiquei 5 dias lá na casa dele. Gastei um monte de grana, mas eu fui lá e fiquei com ele. 5 dias, um dia preparação física, um dia biomecânica, um dia lateralidade, um dia fisioterapia, não sei o que e tal. Faz isso. Que é o que eu digo, que
que eu acho legal, que quem puder no futuro, eu não vou, provavelmente não vou no Brasil agora, mas algumas vezes no ano eu vou fazer, quem tiver a disponibilidade de fazer e montar um grupo para fazer o meu curso, eu recomendo, porque no curso saem muitas coisas que a gente já conversou aqui, já se abriu muitas coisas, mas tem várias coisas de estatística bem mais profundas, de parte de gestão de emoção, de avaliação de jogador, de técnica, às vezes, de antecipação visual, são coisas que a gente não vai ver no dia a dia. Então eu trago no curso, só que eu não tenho tempo para fazer isso todo ano, não é meu objetivo dar 20 cursos por ano. Por isso que quando eu faço o curso, tu sabe bem que tu perguntou, a gente fez, por exemplo, com o Haroldo, mas a gente fez fechado para os 10 treinadores dele, num grupo fechado, 5 dias, e aí se aproveitou muito. Por quê? Por que a gente não abriu para mais pessoas? Porque perdi a essência de lavar a roupa suja, lavar os pratos e de melhorar o nível daquele ambiente, daquele clube. Era dedicação total. Eu não sou partidário de construção de conhecimento só com congressos ou só com palestras de 1, 2 horas. Porque é muito difícil tu aprender a construir conhecimento, né? A gente tem que fazer os congressos, às vezes não dá para trazer um cara. Mas eu adoraria participar de um congresso no Brasil, mas que eu tivesse, de repente, 24 horas para falar sobre algum tema. Porque senão eu não vou conseguir te trazer a estatística, qual é a porcentagem que o jogador ATP responde o primeiro saque, e em qual zona da quadra ele responde, e quais momentos os pontos são mais longos, mais curtos, e por que muda dependendo da tática. Não tem como isso. Você não vai falar numa live. Isso é uma coisa que tem que estar numa sala de aula com 5, 10 pessoas, 12 pessoas, e aí a gente vai construindo esse conhecimento. Então é fantástico, a parte de gestão de emoção é fantástica, porque aí eu apresento, não falo de gestão de emoção como aqui a gente está falando aberto, está falando de gestão. A gente traz as ferramentas, sintomas, técnicas, como se faz, como é que funciona o cérebro, etc, etc. Então eu recomendo. Eu nem vou promocionar agora o curso, porque eu não vou, muito provável que agora eu não vou ao Brasil, vou treinar aqui, depois talvez vai começar alguns circuitos, espero, né? Então, mas eu recomendo. O Alexandre Severo está falando, todas essas dificuldades tínhamos antigamente. Talvez por isso a parte psicológica vinha naturalmente. Com certeza, Alexandre, e tu deve ter acontecido contigo muitas vezes, de jogar com uma bola, jogar com 3 bolas, velho. Hoje o Denis falou no videozinho dele lá para jogar com uma bola. Antigamente, Denis, a bola era murcha, os caras batiam bola, a bola era careca, isolava uma bola, não tinha mais, só tinha uma, e tinha que fazer bate-bola. Então, naturalmente, mentalmente tu era mais forte, tu tinha que pegar o ônibus, não tinha papaizinho levando, não tinha mamãe tal, viajava sozinho, não tinha treinador, não tinha nada. E hoje em dia é o oposto. Então, eu até comentando, tem algum pessoal que deve estar escutando, além dos cursos, eu dou algumas consultorias, tanto para jogadores, treinadores ou clubes, né? Dependendo da época, se eu consigo dar essa consultoria. E eu estava dando consultoria para um projeto no Rio Grande do Sul, né? E a gente fez uma estrutura de que eu dou os tópicos, eles estudam, né? Cada um estuda um tópico diferente e depois eles apresentam entre si e aí é um conjunto de informação. Seria como se fosse uma live, mas cada um traz um assunto. E agora a geração é a geração alfa, se eu não me engano. E a geração alfa, agora a última, o tema que ela chamava, pode ser que tenha outros, é de 10 anos. Antes as gerações eram de 25, sei lá, dos anos 60, 75, 80, e agora encurtou muito. Só que essa geração, sei lá, se é alfa, YB, abecedário, né? Não importa o nome, é uma geração que ela vem completamente diferente de quase tudo que a gente teve até agora. São muito mais inteligentes, por mais que o pessoal pense que eles são mais burros, eles são muito mais inteligentes. Aí, André, dá o nome do artigo lá que tu fez, muito bom lá, que explicava que o que a gente sempre pensa que sabe mais do que sabe. Agora ele vai dizer aí quando ele está escutando, né? Exatamente, projeto Lapidando Cidadãos. Então, essa geração, a gente tem que a gente tem que reformular a maneira de ensinar. Porque a maneira que o Alexandre Osevar foi educado, e de repente a maneira que ele educou os filhos dele, agora, se ele tivesse uma criança de 2, 3 anos, seria completamente diferente. Então a gente tem que evoluir muito como pais e como treinadores. A gente tem que se conhecer a geração. Eu falava para o Gonçalo outro dia, que eu acho que talvez tu tivesse,
não sei se tu viu essa live, eu sei que o Fortnite para os espanhóis, de 9 a 16 anos, é o jogo mais importante, a coisa mais importante para a vida deles é o Fortnite. E eu sei que eles trocam a skin, quando eu vou dar um presente, eu dou o bônus lá do PlayStation para eles comprarem a skin. A gente, quando faz alguma aposta que tem algum momento de pressão, não é o chocolate, não é o sorvete, não é o sorvete. Recomendo, pessoal, que leiam isso, o efeito Dunning-Kruger. É espetacular. Vale para qualquer coisa. André é o coordenador do projeto Lapidando Cidadãos lá, que nos ajuda muito, escreveu sobre isso e apresentou esse tema aí, muito legal. Então, né, o que o Alexandre está falando também, que tem dificuldade com as crianças, logicamente, porque essas crianças é outro perfil, com 5, 6 anos já estão pegando celular, eles são muito mais inteligentes que a gente, eles são mais burros. Velocidade cerebral muito maior que a nossa. Só que a gente era de uma maneira que alguém nos falava alguma coisa, a gente não debatia contra isso. E hoje em dia, se tu grita com a criança, o que acontece? O Alexandre está aqui, qualquer um. Se tu começa a gritar com as crianças, é melhor ou pior? Antigamente, meu treinador me dava um grito, eu ficava uma semana sem falar nada, com medo dele. Hoje em dia, as crianças gritam. Hoje em dia, tu grita com a criança, o que ela faz? Ela grita de volta, ela fica braba, ela fica agressiva, ela quer ir contra ti. Então, essa geração é pior que a anterior? Não, não é pior que a anterior. Essa geração está dizendo que não me tratem como vocês foram tratados há 50 anos atrás. Me tratem de outra maneira, conectem comigo de outra maneira. E a gente não está se dando conta disso. E elas estão dizendo na nossa cara. Não funciona a maneira que vocês estão educando a gente. Mudem, vão atrás. Por exemplo, se você estudar a geração alfa que a gente está estudando no projeto Lapidando Cidadãos, que é um do tema dessa semana que a gente vai apresentar para eles, a gente está estudando isso. E aí a gente começa a entender como é que eles funcionam e como é que a gente tem que interagir com eles. Ah, tem que deixar eles fazerem tudo? Não. Mas tem que mudar a estratégia, conversar diferente? Tem. Mas a gente precisa encontrar outras maneiras. Antigamente, tem certeza, meu treinador me chamou a atenção uma vez, me tirou do treino uma semana, eu fiquei em pânico. Nunca mais eu saí do treino. Hoje em dia, o treinador te tira do treino e tu é volátil. A pessoa é volátil, o treinador é volátil, quase os pais são voláteis. Para eles é assim, ó, pega o celular, esse aqui tá velho. O Instagram, essa pessoa não gosta, eu tiro do Instagram, eu tiro do Snapchat, eu tiro do Facebook. A gente tem que saber quais são as redes sociais das crianças. Snapchat, Facebook, TikTok. A gente tem que conhecer isso. Porque é a linguagem deles hoje em dia. De repente, a gente tem que fazer um TikTok com essa criança. Já falei para eles, os que eu dou consultoria aqui que são pequenos, vamos fazer um TikTok? E eles, é mesmo, puta, que legal, vamos fazer, mostra aqui o vídeo. Beleza, já ganhei a criança. Eu, perfeito, vamos fazer o TikTok. Mas, agora a gente treina meia hora sério, concentrado, depois a gente dá 5 minutos da treina, a gente pode fazer o TikTok. Beleza? Perfeito. Fiz um acordo com ele. 15 minutos ele estava avacalhando o treino, para. A gente não tinha combinado uma coisa? E aí tu entra e começa a educar de outra maneira. Ou, por exemplo, quem ganhar, típica antigamente, comigo era, vamos acertar a garrafinha. Se o Alexandre estiver aí, o Alexandre Severo, vai ver se era com ele assim. Mas com o meu treinador, que era mais velho, ele... Tem que dar um oi para a Renata aí também, que ela está na Suíça. Eu não conheço ela ainda, mas ela está sempre nas lives e ela nos chamou a atenção aqui, que ela está dormindo tarde por nossa culpa. Mas disse que está valendo a pena. Que bom. E se o Alexandre Severo estiver aí, ele vai se lembrar, porque aconteceu, o meu treinador era mais velho, falou assim, ele botava a garrafinha de vidro de Coca-Cola e tu tinha que acertar. No meu caso, cada vez que acertasse, ganhava uma Coca-Cola. Puta, eu saquei, meu melhor golpe era o saque, porque a motivação naquele momento, puta, eu podia ganhar 10 Coca-Cola. Pô, uma Coca-Cola para uma criança naquele momento, sei lá, quando eu tinha, tenho 39, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, era espetacular, o meu treinador conectava comigo. Ele encontrou a maneira de achar o botãozinho lá. Agora pode ser o Fortnite, pode ser uma aplicação de celular, pode ser algum filme, a gente tem que estar vendo o que eles estão vendo, né? Eles são mais abertos, eles falam tudo, a comunicação é muito mais fácil, né? Eles se escondem atrás da tela, mas eles estão acostumados a ter várias conversas com idades menores que a gente não tinha, né? Não tem mais, quase tudo é livre, porque eles têm acesso a ver qualquer coisa pela internet, então o amadurecimento deles
em aspecto visual é maior. Pode ser que eles sejam muito infantis e pode ser que por eles não terem se esforçado muito e não terem lutado muito, não sabe a lei do esforço, pode ser que eles sejam pior em outras coisas. Mas são várias coisas. Talvez não saiba um pouco do tema, mas eu acho que isso engloba o que realmente para mim é tênis, né? Que tu perguntou, como é que se forma pessoas, né? Senão a gente fica direita, esquerda e saque, e aí não chegamos no objetivo. Eu acho que foi formidável, Thiago. Cara, nós estamos por 1 minuto para cair a live, né? Eu acho que vale a pena continuar para poder fazer adensar um pouco a discussão. Você topa? Sim, vamos fazer um pouco mais, mas não fazer 4 horas como tu fez ali com o Mauro ali, Não, porque eu vou dormir às 6 não. da manhã. Vamos chegar a 3 horas e 55. Eu Pô, vou vamos salvar. lá, né? Não, porque até amanhã eu tenho treino antes, mas beleza, tu pode salvar e a gente vai um pouco mais aí, você seleciona as perguntas mais importantes. Maravilha, show de bola. Beleza, Thiago. Pessoal, volta lá. Estou encerrando aqui para a gente poder não perder o Thiago.